Olá, abençoados, graça e paz. Mais uma vez passando aqui para deixar uma mensagem da palavra de Deus. Graça eterna a todos. Abençoado, pedindo sempre que se inscreva aí no canal, dá o like, compartilha a mensagem para que outras pessoas venham ter o entendimento da palavra de Deus com a mente de Cristo. Agradecendo sempre os novos inscritos, pedindo que você compartilhe, visualize as mensagens, dá o like. E abençoado, passando por aqui para deixar mais um vídeo aí para vocês analisarem, da qual eu quero trazer mais uma resposta a uma pregação aí do Bruno Mack, o Mente Desluminada, do qual a última pregação dele tem como tema não existem mais eleitos de Deus ou escolhido, e que toda a humanidade é filho. Entende, abençoado? E eu quero abrir aqui a Bíblia e mostrar para vocês qual foi o capítulo e versículo que ele abriu para mostrar isso daqui, do qual ele diz que é o amigo dele, o Espírito Santo, que está revelando para ele. Então, vamos começar aqui para não perder muito tempo, deixando bem claro que eu discordo plenamente e que é totalmente o contrário, né? E eu queria fazer uma observação para vocês aqui, dizer para vocês aqui, te fazer uma pergunta, o que é o filho da perdição, o que é o ímpio? Olha, o que significa um ser humano ímpio? Ímpio significa desumano, desnaturado, insensível. É aquela pessoa que não tem piedade, que age cruelmente. Um indivíduo ímpio é uma pessoa diferente, intolerável, que pratica barbaridade com torturas. Isso é o significado de ímpios. E aí vem a pergunta para vocês. No nosso mundo atual, existe pessoas assim? Pessoas jovens que chegam para assaltar a pessoa dá tudo, a pessoa não faz nada, se ajoelha e ele dá vários tiros na cabeça da pessoa, e dali ele já sai para fazer outra vítima. Então essa pessoa, segundo o Bruno Mack, ele é filho de Deus também. Ou seja, a palavra diz que quem não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. E diz também que, muito embora a palavra para ele já não sirva mais de nada, porque ele está mandando rasgar as Bíblias, mas a palavra diz que quem não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele, e o Espírito que em nós habita testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então, o que é que eu creio e o que é que eu vejo aqui na Bíblia? É que existe duas sementes. Claro, se não tivesse o mundo seria maravilhoso. Porque o Filho de Deus, mesmo ele estando na carne, ele faz algumas coisas erradas, mas ele se arrepende. Porque o próprio Espírito, né, ele está contra a carne, e a carne contra o Espírito. E quando um eleito de Deus, um filho de Deus, faz algo que está errado, o próprio Espírito que nós habita, né, que está contra a carne, que é essa carninha, friboi, quando você faz algo errado, o teu Espírito fica todo o tempo te dizendo: olha, rapaz, falando contigo mesmo, isso aí não é certo, tu é o filho de Deus. Eleito de Deus, abençoado, e filho de Deus é a mesma coisa. Predestinado também é a mesma coisa. São os filhos de Deus. A diferença de todos os filhos de Deus para os filhos de Deus que Deus se manifestou a ele naquela geração, ou seja, aqui na Bíblia, é que eles tinham pecado. Eles estavam separados de Deus por causa da transgressão da lei. Então eles tiveram que ser adotados novamente. Mas eles nunca deixaram de ser filho. Uma vez filho, filho para sempre. Não tem nada a ver com essa loucura dele. Então, deixa eu 5 minutos
Deixa eu te mostrar aqui o que foi que o Bruno Mac abriu. E eu vou desmascarar ele, pegar ele na mentira, né? Pega na mentira. Não tem essa música, né? Olha, ele, para dizer que não existe eleito, para dizer que não existe escolhido e que todo mundo é filho, ele abriu Efésios 1, 4 e 5. E eu não vou demorar muito, que eu já gravei um vídeo posterior, antes desse, né? Aliás, anterior a esse, e a garganta não tá legal, entende? Então, olha, Efésios 1:4 foi o que o bonito, sabe como é que é, né? Bonito, aquele bonito, mentiroso. Ele abriu Efésios 1:4. Assim, Paulo falando com eles lá, né? Nós não existia só por causa disso. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para que sermos, para sermos santos e irrepreensível perante ele e em amor. Olha, essa palavra, né? Conforme está lá em Gênesis, e conforme nós conhecemos a criação de Deus, do qual ele terminou em 7 dias, né? Do qual ele criou primeiro o homem. O homem, que homem? Os espíritos, o homem interior. O homem interior que está aqui dentro de nós. Ele criou primeiro o homem interior. Então, essa palavra aqui é para todos os filhos de Deus? Ou não é? É claro que é. Que ele não vai fazer acepção de ninguém. Agora, tem uma observação aqui, uma diferença. Como nós não existia aqui nessa geração, então os eleitos lá foram eles. Entende, abençoado? E tem diferença? Tem. Você é um eleito para participar de carne e sangue. Hoje nós estamos participando de carne e sangue, que ele diz que também não existe mais. E aqui, claro, com eles lá, Paulo está falando com eles. Nós existia no Espírito. Paulo está falando com a igreja de Éfeso, com eles lá. Então Paulo está falando para o Espírito deles, que eles foram escolhidos por Deus desde antes da fundação do mundo. Um homem não dura da fundação do mundo até hoje, e nem até o tempo de Paulo, não. Então, ele está dizendo, olha, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, esses daqui, né, foram os predestinados, eles lá, foram os predestinados por Deus. Por quê? Porque eram eles que existiam para participar de carne e sangue. E o que é que o bonito explica? O bonito explica que os escolhidos, os eleitos, né, escolhidos por Deus desde antes da fundação do mundo, ou seja, os espíritos, todos os filhos, que não é toda a humanidade, né? Ele diz que só foi os israelitas, que só foi os judeus que Deus escolheu, só eles. Esse é o entendimento dele. E quer que você assine embaixo. E ele diz que quem tem um sistema religioso é a graça. E ele tem um sistema religioso mentiroso, porque isso daqui tudo é mentira que ele está falando. Não está dizendo isso aqui? Onde é que está dizendo aqui que é só os judeus? Cadê? Onde é que está? Não está escrito, abençoado. Não está escrito. Então, ele lê isso daí e diz que os eleitos só foram eles, só os israelitas. E que os gentios aqui já não foi incluído. Entende? Já não foi incluído. E aqui eu vou explicar para vocês. Aí pronto, ele abre só isso aqui e faz essa confusão todinha dele aí e vai lá para o Apocalipse. Olha, vai lá
para Apocalipse 7. Isso para provar que não existe mais eleito, não existe mais escolhidos, e que a morte do qual Deus disse que se Adão pecasse, certamente ele morreria. Então, ele está dizendo que essa morte, né? Essa morte de Adão nem foi física e nem é espiritual. Não é nenhuma das coisas. Dizendo que o sistema graça foi que inventou. Nós. O Geraldo Moraes, o Cristiano França, que ele fez um vídeo aí quase chorando, dizendo que nós temos que deixar essas besteiras para lá. Aí quando no próximo vídeo, ele diz que vai acabar conosco. Esse dissimulado, falso. Então, olha, ele abriu aqui, continuando a loucura dele, as explicações dele, Apocalipse 7:9. Pronto. Aí aqui ele vai mostrar que aqui em Apocalipse do 9 até o 10, né, tá falando do resto da humanidade inteira. Mas antes que eu ler isso aqui, né, vocês sabem que Apocalipse foi escrito para 7 igrejas da Ásia e não para nós. Certo? Certo. Certo, porque está escrito. Se não tivesse escrito aí, não, estava errado. Como as coisas deles são erradas, né? A maioria, porque não tem escrito. Não está na Bíblia. Por exemplo, o evangelho da pátria, tem na Bíblia? Não tem. Não tem na Bíblia. A Bíblia está dizendo que Deus não existe? Não tem. Na Bíblia está escrito que Cristo acabou, que ele entregou o reino ao Pai, que ele acabou. Não está escrito. O que tem é o Espírito habitando no nosso espírito, o Espírito Santo, que nos dá entendimento que Cristo, que Deus, que dentro de Jesus de Nazaré só existe um, é Deus, e que agora está dentro de nós. Entendeu? Isso está escrito. Mas essa loucura, dizer que a cidade que desceu do céu, dizendo que é a pátria celestial, mentira, não está escrito isso daí. O que está dizendo que é a Jerusalém de Deus, a Israel celestial. Eu andarei nele, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Quem? A igreja. Não tem nada a ver com pátria. Então, olha, Apocalipse 7:9. Preste atenção à loucura dele. Depois destas coisas, João falando com a igreja. João falando com as 7 igrejas da Ásia, tá? Falando aqui. Porque tudo isso aqui tem um contexto, né? Isso daqui está falando dos escolhidos, dos 144 mil selados, se referindo ao povo de Israel. Certo? E da qual isso daqui se refere uma carta à igreja de Laodiceia. Então, vamos nós, olha. Deixa para lá as outras coisas. Depois destas coisas, o que o Bruno da mente desiluminada, tá lendo isso daqui para quê? Para mostrar, para provar, não para nós, mas para os mente desiluminados seguidor dele, de que não existe mais eleito, de que não existe mais escolhido, e de que não existe filho da perdição, e que a morte do qual se refere lá em Gênesis com relação a Adão, nem é morte espiritual e nem é morte da carne, nem é morte física e nem é morte espiritual. Então vamos lá, Apocalipse 7:9. Ele leu do 7, não, ele leu do
Do 4. É do 4. Apocalipse 7:4. Então ouvi o número dos que foram selados, que eram 140. Aí ele lê isso aqui, ó. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Certo. Tá certo. Aqui está falando daqueles que foram selados, do qual ele disse para Moisés que tinha uma certa quantidade de pessoas que não ia, né, se curvar diante de Baal. 5. Da tribo de Judá foram selados 12 mil. Da tribo de Ruben, 12 mil. Da tribo de Gad, 12 mil. Da tribo de Assé, 12 mil. Da tribo de Naphtali, 12 mil. Da tribo de Manassés, 12 mil. 7. Da tribo de Simeão, 12 mil. Da tribo de Levi, 12 mil. Da tribo de Isaque, 12 mil. Da tribo de Zebulon, 12 mil. Da tribo de José, 12 mil. Da tribo de Benjamim, foram selados 12 mil. Então, aqui está falando de quê? Está falando dos eleitos, dos escolhidos por ele desde antes da fundação do mundo, e que ele disse que não ia se curvar diante de Baal. Certo? Certo. Aí, o Mente Desluminada, ele explica isso daqui. Ele explica isso daqui, dizendo que isso daqui faz parte dos eleitos, os escolhidos. E que só foi esses, o escolhido, para que Deus fizessem ao homem conhecer, né? Conhecer o poder dele. E que só existiram esses escolhidos. Não existe mais escolhido. Por exemplo, eu não sou um escolhido. Ele não é o escolhido. Entende? Ele não é um escolhido. Mas ao mesmo tempo ele diz que só existe filho. Hoje nós somos todos filhos. Mas como é, ô inteligente, que nós podemos ser filho sem ter sido escolhido? Porque os escolhidos são os filhos eleitos. Está lá em Gênesis. E agora? Então, você está vendo, né? Que aqui em Apocalipse, João, ele está falando dos eleitos de Deus, dos predestinados, né? Dos predestinados, e dos quais eles estavam passando por tudo aquilo que nós já sabemos, e que eles estavam desconciliados de Deus por causa do pecado. Então, eles teriam que ser adotados. Mesmo sendo filho, por causa do pecado, eles estavam separados de Deus e tinham que ser adotados. Foi isso que aconteceu com eles lá, com esses daqui. Com todos esses. E nós já nascemos com tudo. Já nascemos filho. Nós não precisamos ser adotados. Por quê? Porque nós já nascemos com tudo. Já nascemos como eleito. Já nascemos como filho. Já nascemos como escolhido por ele desde antes da fundação do mundo. O quê? Os espíritos. Que ele disse que não tem mais. Então, abençoado, e todas as pessoas que vão nascendo, né? Todas as pessoas que vão nascendo são escolhidos por Deus. Porque o contrário dele aí, dizer que não existe ímpio também é outra mentira. Ele não mostra. Porque o general Tito, né, que era o filho da perdição, ele passou pela a grande tribulação, né? Ele passou pela a grande tribulação, e ele morreu após o ano 70. E ele não deixou descendência nenhuma, o general Tito, o filho da perdição. Entendeu, abençoado? Então,
vamos continuar aqui. Aí ele leu 9. Depois destas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar. Então, depois de todo esse acontecimento aqui, né? Esses daqui, somente, segundo ele, é os que foram eleitos. É os que foram escolhidos. E é os únicos. Porque após isso daqui não teve mais escolhido. Aí ele diz, ele leu 9 para dizer que vou ler, tá? Depois destas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e língua, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas. Eu vou sublinhar aqui vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamava em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Aí 11. Todos os anjos já estavam de pé, rodeando o trono, os anciões e quantos seres viventes e antes do trono se prostravam sobre seu rosto e o adoravam, dizendo: amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força seja ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Presta atenção. Então, ele encerra aqui. Apocalipse 7, 12. Ele encerra aqui. E aí, qual é a explicação do mente desluminada? Ele diz que essa multidão, né? Essa multidão faz parte do resto de toda a humanidade. E que nós não fazemos parte dos eleitos. Hoje, nós não fazemos parte. E, segundo ele, nessa multidão que foi visto, ele foi tirado a morte de Adão, que segundo ele, não foi física, e que essa morte foi tirada primeiro deles aqui. Deles aqui, esses que ele leu. E que a morte não é nem física e nem espiritual, certo? Então, ele abre aqui também, depois eu vou voltar aqui, tá? Ele abre aqui também, 1 de Coríntios, ele continua abrindo para dizer que não existe mais eleito, não existe mais escolhido, que todo mundo é filho, não existe ímpio, e que a morte de Adão, o sentido da morte do Adão, nem é física e nem é espiritual, certo? Aí ele abre aqui 1 de Coríntios 15, 26. Que ele vai dizer qual foi a morte de Adão, que não tem nada escrito aqui, mas ele diz que isso é que é a verdade. E que nós aqui estamos, estamos tumultuando, né? Nós é que estamos fazendo com que as pessoas não cresçam no entendimento. Nós, o sistema graça, que ele diz que é o sistema. Ele diz que nós estamos privando as pessoas da verdade, que a verdade só está nele. Então, 1 de Coríntios 15, 26. Preste atenção se isso daqui tem a ver com o que ele dá o entendimento. Olha, 26. 1 de Coríntios 15, 26. O último inimigo
a ser destruído é a morte. Então, ele diz que essa morte não é física. E também não é física nem é espiritual. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Aqui é Deus falando de Deus, né? É um só. É Deus falando de Deus. 28. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, qual seria todas as coisas que teriam que se sujeitar a Deus? Todas as coisas. Qual era o último inimigo do qual tinha que ele vencer? Qual era? Não era a queda do templo? A queda do templo, o templo, a lei de Moisés, o ministério de condenação e morte, só não teria fim com a queda do templo? Quando caísse o templo, quando o general Tito, o filho da perdição, invadisse o templo e tocasse fogo e matasse todos eles lá, aqueles que foram contra Deus e do qual ele prometeu a vingança, não seria posto o fim o ministério de condenação e morte? Não seria posto o fim a primeira aliança definitivamente e estabelecida de vez o novo e vivo caminho, a graça, o Deus eterno, sendo único porque sempre foi único, acabou a manifestação. E quando ele pôs todos os inimigos debaixo dos pés, ele passou a ser um em todos. Em todos quem? Em toda a humanidade? Ele diz que é em toda a humanidade. Mas esse todos não é toda a humanidade. Esse todos são exatamente todos os filhos. Os espíritos. Corpo, alma e espírito. O espírito habita no nosso espírito, no homem interior. Ou não é? Ou está tudo errado? De repente chega aí o amigo do Espírito Santo mentiroso e diz que tudo é mentira. Ó, abençoado. Então, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés, e quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente aqui ele está falando da lei de Moisés, abençoado. Aqui ele está falando de toda a sua manifestação como filho, Deus como filho. E quando foi que todas as coisas se sujeitou? Na queda do templo, com a volta dele. Com a volta dele, que isso daqui não é literal. E que isso daqui, a volta dele, não é que ele ia voltar e todo mundo ia ver. Não é, abençoado, é juízo. Uma linguagem de figura. Juízo. E esse juízo aconteceu quando? Quando todas as coisas se sujeitou debaixo dos pés. Que todas as coisas. O fim daquela era, o fim da lei de Moisés, o fim do ministério de condenação e morte, acabou a morte. A morte, o ministério de condenação e morte, onde a pessoa era morta por 2 ou 3 testemunhas. Entendeu, abençoado? Então, tudo isso foi sujeitado a ele, a morte. A morte terrena, a morte espiritual, devido ao pecado que era devido ao ministério de condenação e morte. Então, vamos aqui para o entendimento do inteligente, que diz que tem que pregar, todo mundo tem que pregar o que ele está pregando. Ou seja, mentira, engano. Quando, porém, todas as coisas lhes estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então, abençoado, eu já li para vocês lá no primeiro vídeo, né? Em João 1 até o 15, que está falando só de um, não existe dois.
E o que estava no mundo era o Verbo. E quem era o Verbo era Deus. Então não tem essa onda, abençoado, de dizer que o Filho acabou, que Cristo acabou. Acabou a manifestação inteligente. Então, o que ele diz que era a morte de Adão? O que ele diz que era? Ele diz que a morte de Adão, né, era uma morte simbólica, um faz de conta. Era brincadeira a morte de Adão. Entende? Era uma coisa simbólica, era um faz de conta. Como assim, Lira? Ele disse que a morte de Adão foi a quebra de relacionamento de Deus com os homens. E que na verdade isso daí não está escrito em lugar nenhum. Tudo isso aí é da mente dele. A desconciliação do mundo com relação a Deus foi o pecado. Foi o pecado. A desobediência de Adão e mais a lei de Moisés. Não tem nada a ver de morte simbólica. Não tem nada a ver de quebra de relacionamento. Quando Deus criou Adão e botou Adão diante de uma fruta e que havia tantas outras, e essa que ele botou era bom aos olhos dele para ele comer, e que Deus botou ele lá exatamente para ele comer aquele fruto do conhecimento do bem e do mal, para quando você fazer algo de errado, né? Você está fazendo, mas você já tem o pleno conhecimento do bem e do mal, que já foi dado lá no Éden. Você não pode dizer que é culpa de Deus. Então, a morte de Adão se refere àquilo que é terreno. Tudo que é da terra é da terra. O primeiro homem veio através de Adão. Todos os outros homens têm essa mesma característica. Ou seja, o que é da terra é terreno, o que é do céu é espiritual. O que é da terra tem a morte eterna, é da sua carne, do homem terreno. E o pó volta à terra. O pó voltar à terra é tu morrer, abençoado. É a morte eterna que nós temos. Nós temos a morte eterna. Como assim, Lira? O homem terreno perece, desaparece. E essa sentença foi dada por Deus, para quem? Por Deus. E a primeira sentença ele deu a quem? Para Adão. Adão, abençoado. Adão era joio. Adão era alma vivente. Adão, ele não tinha o Espírito de Deus. Adão foi a primeira forma para o filho da perdição, para o joio, para a descendência. Quem foi a descendência de Adão? Caim matou Abel. Judas traiu Jesus. E assim sucessivamente. E com relação à carne, a carne não tem salvação, abençoado. A carne não tem salvação. A morte do qual se refere à morte de Adão, é a morte do homem terreno, que todos nós vamos morrer. Simplesmente, não tem nada a ver com essa mentira e não faz sentido. A quebra de relacionamento de Deus com o homem. Abençoado, se ele não quisesse que Adão conhecesse o mal, ele não teria botado ele lá no Éden, abençoado. Ou então ele teria botado ele no Éden, não teria criado a árvore. O teu filho é doido por pizza. Tu vai, pede uma pizza, pega o teu filho e manda sentar ele na mesa. Aí, tu bota a pizza bem bonitona diante do teu filho. E aí tu se arruma e chega pro teu filho, sentado na mesa, olha, a pizza tá aí, mas não é para você comer. Eu vou sair. Não é para. Você acha que teu filho vai te obedecer, abençoado? O menino doido por pizza?
Tem nada a ver, pessoal, de sair uma coisa com a outra. 35 minutos, né? Então, Então ele diz com isso aí, né, que Adão foi expulso lá, foi expulso do Éden, né? E um dia desse, vocês sabem, mas que o cara é tão louco, tão fora que nessa mesma pregação aqui, ó, ele diz que a morte de Adão não tem nada a ver com física e nem não tem nada a ver com física e nem espiritual, né? E ao mesmo tempo ele inventou da cabeça dele que foi uma quebra de relacionamento com Deus. Mas isso aqui está escrito? Não está. E aí ele termina dizendo que Adão foi expulso do Éden. E depois ele diz que espírito não morre, né? Mas é cabeça oca. Como é que espírito não morre, né? E é verdade, espírito não morre. Nós temos a vida eterna exatamente porque nós já fomos escolhidos, eleitos por Ele, desde antes da fundação do mundo, e que Filho de Deus, Ele é eterno, Ele não morre. Ele não morre. E aí você diz que Jesus de Nazaré, você diz que Cristo acabou, que Cristo não existe mais, e Ele foi para onde, abençoado? Se espírito não morre, explica para mim, me dá o endereço dele aí, por favor. Então, olha, voltando aqui para Apocalipse, né? Para desmascarar ele aí e chamar ele de mentiroso, mas provando. Então, ele leu aqui Apocalipse, Apocalipse 9, né? E ele diz: depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar. Essa grande multidão, segundo ele, é o resto da humanidade inteira, certo? Que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e língua, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestidura branca, com palmas nas mãos. Pronto, isso daqui ele leu para dizer que isso daqui é o resto da humanidade, do mundo inteiro, certo? Ele disse, só que ele não leu isso daqui, ó. Ele só leu aí e pronto. E agora, para provar que ele é mentiroso e que isso daí não está falando de nada disso, eu vou ler para vocês aqui, ó. Apocalipse, eu vou ler para vocês o 13 e a 14 para te mostrar quem é esta multidão de que ele está falando. Não tem nada a ver com o entendimento dele, ó. Apocalipse 7:13. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo, presta atenção, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem eram os que vestiam de vestiduras brancas? Aqui, Apocalipse 9, né, que ele diz que é o resto da humanidade inteira. E ele diz, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Então apareceu um ancião lá, né, e perguntou para ele lá, para Deus, e esses que estão com vestidura branca, quem são eles? Da onde eles vieram? Que segundo o inteligente aí é o resto da humanidade. 14, respondeu-lhe, responde-lhe, meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse a João, são estes quem? A multidão, que ele diz que é o resto da humanidade. E quem são? Não é o resto da multidão, da humanidade. Quem são? São estes os que vêm, ó, da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então, essa multidão aqui, né, do qual se refere, foi aqueles que conseguiram passar
pela grande tribulação, pelo juízo de Deus, com a invasão do Império Romano a Jerusalém, que foi antes do ano 70, né? E que foram feitos ainda escravos. Então esse de vestidura branca é os que passaram pela grande tribulação. Não tem nada a ver com o resto da humanidade. Tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. 15. Razão, porque se acham diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Que tabernáculo? A morada de Deus, abençoado. A morada de Deus, que ele diz que não existe, que acabou. Então, abençoado, dito essas coisas, né? E provando aí que o rapaz aí tem a mente, tem uma bomba, mas está explodindo mais contra ele do que de outro jeito. Então, João 10, 28, né? Mateus 20, 21, falando da grande tribulação, do qual essa multidão aí, que o inteligente diz que é o resto da humanidade. Olha, Mateus 20, 21. Perguntou-lhes: que queres? Mateus 24, 20 e 21. Aqui, ó. 20 e 21. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. No sábado era a lei de Moisés, não podia fazer nada. 21, porque desse tempo haverá grande tribulação. Então essa multidão lá de Apocalipse 7, 13 e 14 não tem nada a ver com o entendimento dele, e sim com aqueles que passaram pela grande tribulação. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tem nada a ver com o que ele está falando aí. E as tribos que se refere aí, ainda se refere na época de Moisés. Então, abençoado, não adianta você querer inventar. Você tem que pregar o que está escrito, mentiroso. Então, abençoado, está explicado aí. Está explicado, está claro, né? Está claríssimo, igual a água mineral. E não essa mentira dele aí. Então, mais uma vez provando que o rapaz é mentiroso e que fica chamando os outros de sistema, e que na verdade sistema é ele. Por quê? Porque o sistema só engana as pessoas. Aqui nós não enganamos. Nós abrimos o evangelho para abrir a mente das pessoas. E nós também não estamos ensinando nada a ninguém. Nada. Nós estamos só lendo. Então, abençoado, olha, então eu vou parar por aqui, né? Eu vou parar por aqui. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa.
pedindo que você se inscreva aí no canal, dá o like, compartilhe a mensagem para que outras pessoas venham ter um entendimento da palavra de Deus com a mente de Cristo, de Cristo. Cuidado com as mentiras dos homens, cuidado com a filosofia dos homens, cuidado com a sabedoria dos homens que só enganam e querem só aparecer. Paz eterna.